Jesus não me olhava mais. Mas mesmo assim nele só pensei, pois para sempre será o meu rei. E assim fosse eu encontrei. Tentaram me parar, mas prossegui. Tentaram me calar, mas eu louvei. Juraram até pra me ver no chão. Tentaram até contra minha vida. Mas Deus com suas mãos me segurou. Debaixo das suas asas me guardou. Me deu força e coragem, me renovou. Mais firme do que nunca hoje estou. Se estás em Quando tudo perante o Senhor estiver e todo meu ser Ele controla, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Adoramos a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de retornarmos ao templo para adorar e bendizer o santo nome de Jesus. Uma vez mais assim em pé como estamos, vamos uma vez mais orar ao Senhor. Eu convido aqui o irmão José Carlos para esta oração e logo em seguida nós iremos louvar o Senhor com os hinos da harpa cristã. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Oramos ao Senhor então. Bendito e amado Deus, mais uma vez estamos aqui na Tua presença, Pai, para Te adorar, para Te louvar, para engrandecer o Teu nome santo. Pai querido, ser conosco, Pai, nesse trabalho, que o Senhor possa abençoar grandemente. Jesus querido, os louvores que serão entoados a Ti, a palavra lida e pregada, Senhor, que venha em nossos corações, que possamos, ó Pai, sair daqui revestido e cheio do Teu poder, Pai querido. Abençoa grandemente o Teu trabalho. Pai Santo, assim nós oramos a Ti, agradecido, Pai, já em nome de Jesus. Aleluia. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Nós vamos neste momento louvar ao Senhor com alguns hinos da nossa harpa cristã. 115. Trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar, orar, ocupado quero estar, sim, na vida do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do desejo é orar e ocupar o quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzidos a Jesus, nosso guia.
encontrarás também lugar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Louvaremos ao Senhor ainda com o hino de número 577. Fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tu deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tu deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitará. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares por Ele sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. A paz do Senhor a todos. Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos
de número 1 até o 12. Nós faremos uma leitura alternada, como de costume, que trata do paralítico de Cafarnaum, o título. Eu irei ler o primeiro, e os irmãos o segundo e até o 12. O versículo primeiro diz assim: E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Todos no 12 agora. E levantou-se e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Querido Deus e eterno Pai, em Pai, nome de Jesus, louvamos a Ti, Senhor, nós por mais oramos, esta meu oportunidade de Senhor. estarmos na Tua presença, glorificar, Oh, Senhor, o Teu meu nome, Deus. adorar a Deus na beleza da Sua santidade, Sim, que meu o Senhor Jesus, nos tem te dado louvamos, mais uma Pai. oportunidade de estarmos aqui. Quantos, Senhor, desejariam estar e não pode? Pai eterno, mas o Senhor conhece o aleluia, desejo do coração. Pai eterno, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão enlutados, Senhor, aqueles que estão Jesus. em situação mais adversa, Senhor, difícil, Senhor, mas Tu és poderoso para abençoar a cada um dos Teus filhos. Sim, meu Deus. Pai celestial, nós te pedimos, Senhor, Em a nome Tua de bênção, Jesus, opera o milagre, a Sua Senhor. graça, Cura, Pai, venha, Senhor, as estender as Tuas enfermidades mãos, do Teu povo. venha fortalecer a nossa fé, venha, Senhor, nos ajudar para vencermos a dificuldade, Senhor, que enfrentamos, Oh, Senhor, meu em nosso Senhor, nos mundo, em ajuda, nosso Pai. país. Pai eterno, nós te pedimos e louvamos a Ti, e sabendo que a Tua volta se aproxima a cada instante, Oh, meu Senhor, nos mas nós ajuda, te louvamos Pai. e somos gratos e esperamos pela grande oportunidade. Maravilhoso Deus, te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Grupo de louvor adorando o Senhor neste momento. Vamos continuar servindo aos nossos lábios, com a nossa mente, corpo, alma e espírito. Cumprimentamos a amada igreja com a paz do Senhor. Adoremos o nome do Senhor, aquele que é digno, merecedor de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Só temos a Ti, Senhor, para clamar. Nesse tempo tão difícil, Deus, tão diferente que estamos vivendo. Olha para nós, Senhor. Andei tão cego, sem rumo certo. Se você sabe, adora o Senhor. Paz e descanso. Eu procurei
estamos sentindo a presença do Senhor. Ele é maravilhoso, Ele é fiel. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, para reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim.
Senhor é fiel. Eu gostaria de pedir à igreja se coloque de pé para nós lermos um trecho da Bíblia Sagrada. Abra sua Bíblia, você que a trouxe. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 1. Nós iremos fazer algumas leituras aqui, irmãos, porque este livro só tem 4 capítulos. Mas este livro é fantástico. É um dos mais belos livros da Bíblia. Vamos ler do capítulo 1, versículo 1 ao 12, e vocês vão acompanhando aí, por gentileza. Capítulo 1, versículo 1, diz assim: E veio a palavra do Senhor, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou, e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele, e disse-lhe: Que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sofremos. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então, declara-nos tu agora por que razão nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua, e de onde vens, qual é a tua terra, e de que povo és tu? E ele lhes disse: Eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor. Eles disseram: Por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lo tinha declarado. E disseram-lhe: Que te faremos nós, para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Versículo de número 15. Levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Versículo 17 diz: Deparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Capítulo 2, versículo 1 e 2. E orou Jonas ao Senhor nas entranhas do peixe, e disse: A minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Versículo
de número 7. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Versículo 9. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei pagarei, do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Capítulo 3, versículo 1 ao 6, diz assim: E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em e proclamaram jejum, vestiram-se de panos de saco, desde o maior até ao menor. Até o versículo de número 10, ainda lendo: E Deus, como se converteram do mau caminho, Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Você pode dizer amém? Já nos falar apenas 4 capítulos. Esse livro, eu estava essa semana, meus amados, meditando e quando eu estava lendo e meditando, por várias vezes eu tive que chorar. Das lágrimas vieram ao meu rosto. E quando a gente começa a meditar, Jonas foi um profeta de Deus do Reino do Norte. E Jonas para enviar uma mensagem para um povo pagão, para a cidade de Nínive, uma das cidades que naquela época fazia parte do Império Assírio. A Assíria, antes da Babilônia, era o império naquela época, um império terrível. Muitas vezes Deus usa os assírios para disciplinar Israel. E quando a Bíblia vai dizer aqui, no capítulo 1, e veio ao profeta Jonas, cujo pai é também profeta, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Não dá para nós descrever a atitude do profeta, e sem dúvida nós vamos ter uma resposta, obviamente, de um sentimento que tinha no coração de Jonas. Deus poderia ter escolhido Amós,
Deus poderia ter escolhido Osés, que foram contemporâneos de Jonas. Jonas surge depois de Eliseu, do profeta Eliseu. Mas Deus escolhe o profeta Jonas. No tempo em que Jeroboão II governava Israel, está lá em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, você vai ver lá, de um período que Israel conquistou vários territórios, ampliou o seu território, era um período de prosperidade, mas também foi um período de idolatria, de desobediência, e Jonas viveu esse tempo, como outros profetas também viveram. Mas a ordem do Senhor era para que ele fosse a Nínive, uma cidade com bastante pessoas. A Bíblia vai dizer aqui, tinha 120 mil homens. Deus vai dizer, já no final do capítulo, 120 mil homens. E muito mais do que isso. E então, o profeta, ele se levanta, vai dizer que ele vai fugir de diante da face do Senhor. Ele vai fugir para Tarsis. E se nós formos fazer aqui uma comparação geográfica, vamos dizer que Colorado seria a terra onde Jonas estava, e Nínive seria Porto Velho, e Tarsis seria, vamos assim dizer, o Rio de Janeiro. Então ele sai de onde ele estava, e aqui o texto vai dizer, ele desce para Jope, ele acha um navio que estava indo para Tarsis, ele paga a sua passagem e desce para dentro dele, para ir com aqueles homens que estavam saindo. Eram mercadores, naturalmente com mercadorias, e que iam, que hoje é a Espanha. E aí então, o texto aqui vai dizer, e não é à toa que está aqui a palavra descer. Ele desce para Jope, ele desce para dentro do navio, e no versículo 5, ele desce aos lugares do porão, ele se deita e dorme um profundo sono. Aí, irmãos, eu começo a pensar que Jonas, ele vai se meter em dificuldades, porque suas atitudes foram erradas. Quantas vezes nós temos algumas atitudes diante do Senhor que são atitudes erradas e que vai nos dificultar em alguma coisa. Ele então paga a passagem, tinha dinheiro, desce, e o interessante é que Deus, ele não intervém. Deus não intervém. Deus não chega naquele momento em que ele estava pagando a passagem para intervir. Poderia acontecer alguma coisa ali? Poderia. Quando Deus disse para ele ir a Nínive, cessa o diálogo dele com Deus. Ele não conversa mais nada com Deus. Ele simplesmente toma essa posição e sai e vai, e tudo aparentemente está dando certo. Aí eu medito nisso aqui e penso que muitas vezes a gente pensa, a gente acha que determinadas coisas, ao nosso entendimento,
na nossa interpretação está dando certo, e às vezes a gente acha que Deus está nesse negócio, que Deus está aprovando, que Deus está ali apacentando, quando na verdade o profeta achava que pagando tinha dinheiro, tinha vaga no navio, e descendo e entrando, ele poderia simplesmente fazer uma viagem tranquila. Mas Jonas estava fugindo, porque obedecer à vontade de Deus, grave bem isso, meu querido irmão, você que está no templo, na casa de Deus, adorando a Ele, obedecer à vontade de Deus é tão importante que o próprio Deus deixa claro em sua palavra. Uma certa feita, Deus, usando o profeta Samuel, quando Deus tinha dito para Saul: Saul, eu quero que você mate os amalequitas, destrua tudo, porque eu tenho contas a prestar com os amalequitas. Saul foi lá, ordenou o exército, foram guerrear contra os amalequitas, vencer os amalequitas, mas de repente o povo chega e diz assim: ei, Saul, vamos preservar aqui os animais. Tem coisa boa aí, olha o gado gordo, olha a ovelha gorda, olha os presentes. E Saul ouve a voz do povo, porque ele vai dizer depois para Samuel. E o pior que o rei dos amalequitas foi poupado. Quando Samuel chega, ele ouve um balido de animais, e aí pergunta: que negócio é esse? E após Saul então explicar aquela situação, Samuel se volta e diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Ou seja, os animais que eles tinham preservado era para sacrifício. Deus não estava se importando com aquilo ali, não. O que Deus mais deseja de nós, e estava desejando do profeta, era que ele obedecesse à voz do Senhor. Aí então Samuel vai dizer que obedecer é melhor. Diga comigo assim: obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. O que levou Jonas então a não obedecer à voz de Deus? Havia um sentimento no coração de Jonas, e ele vai dar uma resposta no capítulo 4, no versículo 2, na parte B, é a resposta, o porquê que Jonas não obedece. Porque Deus estava dando uma ordem e ele precisava obedecer Deus. Porém, amados, o sentimento patriótico que tinha no coração de Jonas falava muito mais forte. O coração de Jonas estava amarrado a um sentimento que estava prejudicando ele. E aí então ele tinha talvez razões, se nós formos olhar, porque os assírios, o império assírio, quando invadia, eles eram cruéis,
era um povo que muitas vezes maltratou Israel. Em diversas ocasiões, eles eram conhecidos por sua violência, pela crueldade com os inimigos. Eles empalavam os seus inimigos com estacas. Crianças eram retiradas do ventre da mãe. Crianças de colo, de 2, 3, 4, 5, eram mortas porque eles não queriam ter trabalho de tomar conta daquelas crianças. Eles eram cruéis. E por certo Jonas ouviu e talvez tenha visto isso e criou no coração dele talvez um ódio, um sentimento, a ponto dele não querer obedecer quando Deus disse: vai lá. Mas nós vamos ver aqui que Jonas, ele vai se tornar uma maldição em vez de bênção. Nós somos chamados por Deus para sermos bênção aonde estamos. Aleluia. Você é chamado para ser bênção aonde você está. Você é chamado, nós somos chamados, bendito seja o nome do Senhor, para sermos bênção e não maldição, não problema para os outros. O que Jonas perdeu por não ser uma bênção para os outros, ele perdeu porque deixou de ouvir a voz de Deus. A Bíblia vai contar, vai dizer para nós que quando ele estava navegando, dormindo lá no porão, porão não é lugar de gente ficar, de viajante, mas ele desceu lá para o porão. Porão é lugar de se colocar mercadoria. Dificilmente as pessoas vão lá no porão. O que dá a entender que ele queria se isolar, ele queria ficar ali quietinho. Vou dormir, ninguém vai me importunar, ninguém sabe quem eu sou. Vou ficar aqui. E o navio parte, entra no Mediterrâneo, e de repente, no versículo 4, nós não sabemos quanto tempo durou a calmaria. Não sabemos porque a Bíblia não traz subsídios para compreendermos se foi 1 hora, 2 horas de viagem. Mas no versículo 4 vai dizer que o Senhor mandou ao mar um grande vento. Quem foi que mandou o grande vento? O Senhor. E diz aqui o texto: e fez-se no mar uma grande tempestade. E o navio estava para se quebrar. Não era um transatlântico. E se fosse um transatlântico, pode ter certeza, porque Deus afundou o Titanic, poderia afundar qualquer um, até um submarino, poderia acontecer alguma coisa, e ele descer, e até explodir pela pressão. Quanto mais se desce no fundo do mar, a pressão aumenta. Mas a tempestade chegou. Aí, Deus não estava mais falando com o profeta por meio de sua palavra, mas de suas obras. Quem Deus estava usando? E Deus estava falando exatamente com o profeta pelas suas obras. O mar que ele criou, o vento, a chuva, o trovão, e aí entra o peixe. Aquele peixe
foi criado ou para um propósito. Porque quando o mar se agitava e ele dormia num profundo sono, lá foi o mestre do navio, chegou-se a ele e disse: que tens dormente, levanta-te, invoca o teu Deus. Aqui a morrer, o navio se quebrar. E ele então foi instigado. Os marinheiros que estavam ali lançaram sortes, porque eles entenderam que aquela tempestade tinha um ingrediente diferente. Eram homens profissionais, com certeza, se sabiam, já tinham enfrentado tempestades, mas aquela era uma tempestade diferente. Aquela tempestade que estava acontecendo, ela tinha uma conotação diferente, porque quanto mais eles tiravam de dentro do navio as mercadorias para lançar, as fazendas para lançar no mar, mais aumentava a fúria, os ventos, os trovões, os relâmpagos, enfim. Então chegaram para Jonas e disseram: diz para nós, por que razão nos sobreveio este mal? Qual é a tua ocupação? De onde tu vens? Qual é a tua terra? De que povo és tu? E ele então não podia mais se esconder. Ele teve que dizer: olha, eu sou hebreu, eu temo a Deus que fez os céus, que fez o mar, a terra seca. E quando ele disse aquilo, os homens se encheram de temor, porque já estavam entendendo que toda aquela situação era por causa do profeta que estava ali em desobediência. Jonas deixou que seus sentimentos falassem mais alto. E aí, o que fazer agora? Ele então disse: olha, para resolver isso aqui, me levantem e me lancem no mar. Ele poderia ter ali naquele momento dobrado seus joelhos para dizer: Deus, misericórdia, Deus, eu me arrependo. Mas ele não fez isso. Ele achou que a melhor coisa era se lançar ao mar, e aí acabaria tudo. Era isso que ele queria. Às vezes um sentimento que brota no coração até de crente, de não querer mais viver, de não querer mais fazer nada. Jonas ali, vendo aquela situação, ele disse: a solução, me lancem no mar, e aí a coisa vai ser resolvida. Os marinheiros olharam e disseram assim: vamos ter que fazer isso, vamos ter que lançar, mas Deus, nós vamos fazer isso, mas o Senhor tenha misericórdia de nós, porque até os ímpios, muitas das vezes, Deus usa para falar com o crente, para chamar a atenção do crente, quando ele sai dos caminhos do Senhor. E foi isso que aconteceu. Por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Então levantaram Jonas, lançaram ao mar, e cessou. Imediatamente, instantaneamente, cessou. E aí Jonas está descendo novamente. Saiu do porão, estava no navio, lançado ao mar, começou a descer. Talvez ele pensou assim: agora já é, não tem mais nada a fazer. E de repente, chega lá o peixe.
e nós não sabemos a origem, como era aquele peixe, mas nós sabemos perfeitamente que aquele animal, ele engole, porque o Senhor diz para o peixe, exatamente naquele lugar, naquele local, naquele horário, veio o peixe, engole Jonas, e diz aqui o texto que ele ficou 3 dias e 3 noites dentro do ventre de um peixe. Agora, amado irmão, imagine que situação. Dentro de um peixe, e ali ele ora ao Senhor das entranhas do peixe e vai dizer: na minha angústia. E olha que angústia. Não é nem mais oração, é clamor, é choro, é lágrima. Eu clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Ei, amado, Deus sempre está pronto a responder a nossa oração. Quando estamos em angústia, quando estamos em aflição, quando achamos que tudo está perdido, quando achamos que não tem jeito mais, então ele clama, e ele então conversa com Deus, e no versículo 7 vai dizer assim: quando desfalecia em mim a minha alma, desfalecia, eu me lembrei do Senhor. E entrou a ti a minha oração, no templo da tua santidade. Ele se lembra, vai se lembrar naquele momento de uma promessa, quando Salomão, o rei, ele inaugura o templo. Salomão, quando inaugura aquele templo, meus amados, ele consagra o templo e ele pede a Deus que toda oração e súplica que alguém fizesse, conhecendo cada um a sua chaga, o seu pecado no seu coração, e estendendo as mãos para o rumo da casa do Senhor, do templo, na direção, porque Daniel fazia isso quando ele dobrava os seus joelhos na janela, na direção do templo de Jerusalém. Jonas se lembrou desta promessa, porque quando Salomão ora a Deus, pedindo: Senhor, tu estarás atento à oração de alguém, pode ser até o estrangeiro, que orar pedindo socorro na sua angústia e na sua aflição. O Senhor, que conhece todas as coisas, que conhece o coração, o sentimento que está dentro, o Senhor ouve, e o Senhor vem a operar o milagre da bênção, da restauração. Ele se lembrou desta promessa, então ele orou ao Senhor no ventre do peixe. Mas aquela oração de Jonas, ele estava desarmado, ele compreendeu e disse: se o Senhor me der uma segunda chance, uma segunda oportunidade, eu vou agradecer, e o que votei eu vou pagar, porque do Senhor vem a salvação. Aí o Senhor falou para o peixe: vomita ele agora, porque agora ele está na posição que eu quero, na posição que eu quero na vida dele. Irmãos, Jonas foi, ele entra na cidade, voltou ao lugar onde tudo começou. O tempo perdido,
Porque Deus faz você voltar. Deus faz isso. Se a gente sair dos propósitos do Senhor, a gente perde tempo. Muita coisa. Aí a gente tem que retroceder. O peixe cuspiu Jonas, vomitou Jonas. E ele então viajou, foi para Nínive. E diz o capítulo 3 aqui que ele começa a pregar. Ele entra pela cidade, caminho de um dia, e começou a falar. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus. E proclamaram um jejum, vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Se o livro de Jonas terminasse aqui no capítulo 3, com certeza para nós Jonas seria um grande herói. Seria um dos grandes profetas a serem lembrados, porque a mensagem dele teve sucesso. Ele pregou e os ninivitas se arrependeram, chegou ao conhecimento do rei, e o rei então fez um edito que todos ali jejuariam, até os animais, e isso aconteceu. Mas tem o capítulo 4, não poderia ter esse capítulo, mas tem. Diz o versículo 1 do capítulo 4: mas desgostou-se Jonas extremamente disso, e ficou todo ressentido, e orou ao Senhor, e disse: Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso, misericordioso, longânimo, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Parece que Jonas, ele se comporta como aquele filho mais velho do pai, aonde o mais novo, o pródigo, saiu e voltou. E quando o pai dá uma festança, porque o filho que estava afastado, o pródigo volta, e o filho chega mais velho do campo e vê aquela movimentação e pergunta: o que está acontecendo? Aí vão dizer para ele que o menino tinha voltado, o irmão dele tinha voltado, e o pai estava se alegrando com os da fazenda, matando o bezerro cevado, fazendo aquela festa. E o rapaz ficou indignado, porque ele não aceitou. E Jonas estava da mesma forma, ressentido. Aí ele sai, e Deus diz assim: é razoável, ou você tem razão para estar assim, esse teu ressentimento. Ele sai da cidade, ele se assenta ao oriente da cidade, e ali ele faz uma cabana, se assenta debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade, porque ele estava esperando que Deus fizesse assim, acabasse com eles. Porém, a Bíblia vai dizer que ele se assenta, diz aqui o texto, debaixo dela, à sombra, mas o Senhor Deus fez nascer uma boboreira, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. Deus é tão bom, que mandou crescer um pé de aboboreira, rápido, da noite para o dia. Aquilo cresceu, deu as folhas largas, com certeza deu sombra,
E o profeta, quando viu aquilo, ficou feliz, se alegrou. Mas no outro dia, Deus envia um bicho, porque Ele é Senhor de tudo. É Ele que manda, é Ele que faz. Quando nós estamos dizendo aqui que esse vírus que está afetando aí a humanidade, ele está no controle de Deus, irmãos, é porque Deus é Senhor de fato. Deus é Senhor até dessas coisas, porque Ele controla a natureza, Ele controla, Ele é Deus. Então aquela boboreira secou. Aí Deus manda um vento calmoso oriental e o sol fere a cabeça de Jonas e ele desmaia e ele deseja com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Será que ele se esqueceu da oração que ele fez dentro do peixe? Aí o livro se encerra, Deus chamando a atenção do profeta, dizendo: é acaso razoável que assim te enfades por causa de uma boboreira que tu tanto se alegrou porque tu viste ela crescer? É justo que, e ele disse, é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. O diálogo dele com Deus era desse jeito, curto, no nosso linguajar, curto e grosso. Mas Deus traz uma lição para o profeta. E a lição está aqui, ó, no versículo 10. E disse o Senhor: tiveste compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu e uma noite pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade, daqueles homens que não sabem discernir. Ei, Jonas, que sentimento cruel é este? Que ressentimento é este? E se encerra. Nesta noite, Deus deseja fazer algo em nosso coração. Tem gente que está se esquecendo do chamado. Tem gente que está deixando de lado o compromisso que Deus fez. Tem gente querendo fugir como Jonas. E ontem nós ouvimos a mensagem aqui sobre a escolha. Porque quando Deus escolhe, Ele não erra nas escolhas que Ele faz. Se Ele escolheu você para algo, é a missão para o qual você veio a este mundo. Se Jonas tivesse obedecido a voz de Deus quando disse vai lá, se ele tivesse obedecido, não teria tempestade, não teria prejuízo, as pessoas ao seu redor não seriam afetadas, porque quando nós estamos fora dos propósitos e da vontade de Deus, até as pessoas que estão ao nosso redor correm riscos. Deus é soberano naquilo que Ele faz. Então, meus amados, não fuja dos propósitos do Senhor. Há um processo de Deus sendo trabalhado em cada vida. É muito lindo, porque ontem foi lido aqui, uma jovem leu, quando José, perante Faraó, recebe a ordem de ser o governador. Que momento especial!
eu fico imaginando como José, o que José sentiu naquele momento ali, naquela hora que o faraó disse: ei José, vou colocar o meu anel e você vai ser o governador, você vai governar o Egito. Somente tu estarás abaixo de mim, eu serei maior do que você. Mas tudo que ele passou, do começo, do meio, até chegar aonde Deus queria. É muito lindo a gente ler, mas a Bíblia vai dizer que melhor é o fim do que o começo. O começo a gente pode iniciar, mas o fim nós não sabemos como vai ser. Mas nesta noite o Senhor nos desperta para uma verdade. Eu encerro e peço aos irmãos para que se coloquem de pé. Aleluia. Não sabemos depois, porque não há registro, se Jonas, ele se endireitou, se Deus ainda o usou para alguma coisa, não temos registro. Mas nós temos a oportunidade de ouvir e redirecionarmos. A oportunidade que Deus nos dá é essa, de nós refazer alguma coisa. Para que a bênção dele recaia sobre a nossa vida, para que se suceda tudo aquilo que Deus já tem traçado para a nossa vida. Redirecione o teu caminho, faça uma análise. Diante do Senhor, e então, se for para corrigir o rumo, corrija hoje, corrija agora, não se furte, porque Deus nos traz esta palavra nesta noite, para que nós possamos achá-lo e fazer aquilo que Ele quer. Curve a sua cabeça, então ore. Querido e amado Deus, eu sei que Tu estás neste lugar, e eu sei que esta palavra Tu colocaste no nosso coração, porque se ela veio, é porque alguém precisa ouvi-la. De imediato, urgente. Senhor, Tu não nos chamaste para simplesmente ficarmos dentro de um porão ou dentro de uma caverna, achando que tudo não tem mais sentido. E eu sei, Senhor, que vidas aqui, oh glória, de Machure Andarai, do Espírito de graça e de fortaleza, o Espírito Santo de Deus faz com que você saia, da posição que tu estás, da forma que tu estás. Alamachube Candarai. Oh Senhor Deus, Tu és Senhor dos céus e na terra, por isso, Pai, perdoa a nossa fraqueza, perdoa
aquilo que está dentro do nosso coração, que porventura afrontou a Ti. Eu peço agora, por vidas que estão aqui, ó Deus, eu sei, Senhor, que o Teu Espírito fala, eu sei, Senhor, que o Teu Espírito esclarece, eu sei, Senhor, que o Teu Espírito nos renova. E eu oro pela Tua igreja, eu oro por Teus filhos que aqui estão, Pai, até Machudefai, em nome do Senhor, pelos pedidos que aqui estão sendo feitos, ó Pai amado, os coloco diante de Ti para que o Senhor resolva, para que o Senhor haja, para que o Senhor faça como o Senhor quer. Os nossos irmãos que estão no Facebook, estão ouvindo a mensagem, a palavra. Você que está nos ouvindo e que está querendo fugir dos planos e dos propósitos do Senhor, eis a voz do Senhor a falar ao teu coração. Pai Santo, nesta oportunidade, nos ajuda a compreender o que o Senhor deseja e quer, aquilo que o Senhor deseja da nossa vida, Pai. Olha para os teus filhos nesta noite, cura as enfermidades da alma, do coração, ó Deus, que não brote qualquer sentimento que venha, Senhor, ferir aos princípios da Tua palavra, Senhor, porque Tu és Deus que perdoa, e Tu desejas que também perdoemos aos nossos devedores, meu Senhor, porque na cruz do Calvário Tu derramaste Teu sangue que nos purifica, que nos limpa de todo pecado. Nós oramos e pedimos nesta noite a Tua bênção. Nos despede em paz, nos dê uma semana abençoada. Senhor, na Tua casa estaremos de volta, porque aqui é o lugar onde o Senhor se faz presente para falar ao nosso coração, aos nossos irmãos que não puderam estar. Olha para eles, visita eles, Senhor, dá a eles a força, a graça, para que eles se desvencilhem de qualquer sentimento de temor, de qualquer barreira, que eles sejam livres, Senhor, para estar na Tua presença, para Te servir como o Senhor quer. Assim, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo do Senhor, que juntos dizemos: